Boa noite, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de História da Psicologia? Bom, hoje nós vamos falar sobre a psicologia da Gestalt. Isso mesmo. Vamos entender um pouco mais de onde é que vem. Essa aqui é uma escola também extremamente importante para a psicologia e saber quais são os seus pressupostos, né? Bom, Gestalt é uma palavra alemã e que a gente pode traduzir enquanto forma, figura, boa forma, e está intimamente ligada às questões de percepção. Isso mesmo. é, Ela tenta vir falar do que acontece no cérebro não é o mesmo que acontece na retina. Então, ele mostra que a mente humana mais os estímulos visuais é o que produzem a percepção da gente enquanto ser. Então, a partir desse olhar sobre essa gestalt, sobre essa percepção, a gente vê que numa tradução bem literal e que ela surge primeiro numa tradução da Bíblia, lá em 1523, a palavra Gestalt não é tão nova assim, que mostra que é o que é colocado diante dos olhos, exposto aos olhares. Hoje, ela é adotada no mundo inteiro e significa um processo de dar forma ou configuração a algo. Dessa forma, a Gestalt significa uma interação de partes em oposição à soma do todo. Então, diante dessas partes, é diante dessa configuração do próprio entendimento, da própria percepção do ser, que a Gestalt vai se debruçar. E a gente vai ver que essa escola que teve origem na Alemanha, assim como o Wundt lá no início da psicologia, com seu laboratório experimental, então é algo que ajuda também a compreender o humano sobre um outro olhar, para além daqueles que a gente já viu até o momento. Como muitos movimentos científicos importantes, a psicologia da forma, como ficou conhecido, que é a Gestalt, ela nasceu numa época de rebelião contra a ciência estabelecida na época. Então, ela acaba se opondo àquela tradição acadêmica da psicologia mais antiga, que é a psicologia experimental, a de Wundt, e se torna uma forma de psicologia de protesto, porque ela vai de encontro à maneira de se fazer psicologia que estava extremamente atrelada aos laboratórios, extremamente à experimentação. Assim, a psicologia da Gestalt originou-se como uma teoria da percepção que incluía as relações entre a forma do objeto e os processos do indivíduo que o recebe. Foi uma reação às abordagens atomistas que reduziam a percepção a processos mentais e conteúdos mentais. Vocês lembram que a gente viu isso lá no início sobre as escolas? A primeira escola tinha essa redução extrema sobre a percepção. Quando a gente vê aquelas questões do estruturalismo, as questões do empirismo, tinha um olhar muito focado sobre os processos mentais em si e aquilo que ocorria internamente no sujeito. Então a psicologia da Gestalt, ela questionou a explicação de percepção como uma soma de sensações. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Duvidou também da concepção de processos fisiológicos correspondente a uma soma de atividades separadas. Para os gestaltistas, nem todo o processo ideológico, nem a percepção ou a excitação nervosa poderiam ser concebidas como uma simples soma das partes. O processo cerebral, assim como a percepção, deveria ser um todo unificado, não sendo mais uma integração de atividades isoladas e tampouco enquanto unidades distintas. A percepção, ela se torna uma composição, não pode ser vista como uma composição de sensações separadas. E se a gente se lembrar do que a gente viu lá no empirismo, por exemplo, muitos dos autores daquela época falavam dessa soma de sensações que formavam a percepção. Aqui a gente volta para um todo e não apenas para as partes e suas somas. Se foca em. Esse é o cerne principal quando a gente fala em Gestalt. Essa questão da totalidade, essa questão do todo. Assim, Max Wertheimer, que é um dos principais, e a gente vai falar um pouco sobre ele, diz a seguinte coisa:
A fórmula fundamental da teoria da Gestalt poderia ser expressa da seguinte maneira: existem totalidades cujo comportamento não é determinado pelos seus elementos individuais, mas nos quais seus processos parciais são eles os mesmos determinados pela natureza intrínseca do todo. Então, é apenas dando valor ao que eu vinha falando sobre a importância do todo, né? Mas quem é o Werther Ehrman? Assim, ele, juntamente com Kafka e com Kohler, são os três principais nomes quando a gente se fala em Gestalt, em psicologia da Gestalt. Então, eles fazem toda essa construção de teoria na Alemanha, trazem publicações e reflexões acerca de experiências que pudessem compreender melhor as questões de percepção. É interessante falar sobre a oposição ao estruturalismo e aos ensinos de Wundt que ele faz, e também sobre as questões de percepção do movimento aparente e do fenômeno phi, que é a ilusão de dois focos fixos da luz piscante que estão em movimento de um lugar para o outro, e também vem falar sobre uma forma de percepção. O Kurt Kafka, é um desse trio parada dura aí que originou e que colocou essa teoria para frente. Também, juntamente com o Ehrman e o Kohler, escreveu vários conceitos, e também um dos seus principais obras é a Percepção, uma introdução da teoria da Gestalt, que dava a entender que a Gestalt se interessava somente pela percepção, mas a gente vai ver que ela vai muito além. E o Kohler também contribuiu fazendo pesquisas sobre o termo insight, criticou Pavlov e Tordenik. Então, ambos os três conseguiram fazer uma escola extremamente conceituada e que é utilizada até os dias atuais, principalmente quando a gente pensa na Gestalt terapia. Dentre os principais conceitos que esses teóricos da Gestalt estabeleceram, a gente vê as questões de proximidade, de semelhança, de direção, disposição objetiva, destino comum. Mas os básicos que a gente pode destacar são as questões do todo e a parte, as questões de figura-fundo e as questões do aqui e agora. Nós vamos falar sobre cada uma dessas coisas e por que é importante a gente se ater a esses três conceitos básicos. Porque quando a gente pensa na compreensão de teoria gestaltista, essas três partes têm uma influência extremamente grande. Nós observamos que nessa escola tem-se uma concepção estruturalista, porque o problema para o gestaltista não é como o dado é solucionado, mas como ele é estruturado, como a gente pode ver nessa imagem aí. Então, compreender o todo e a parte é muito no sentido de compreender a estrutura disso frente ao determinado dado, ao determinado objeto. As questões de figura-fundo nos mostram que do todo uma parte emerge e vira figura, ficando o restante indiferenciado ou num fundo. Como a gente pode observar nessa imagem aí, podemos ver um cálice ou dois rostos. A própria noção, a própria percepção do que é figura que emerge ou daquilo que é fundo pode ser diferente de acordo com o sujeito. O aqui agora se torna extremamente importante nessa teoria, principalmente pelo seu foco no presente. E por que isso? Eles nos mostram que uma experiência passada da percepção, seja de um objeto, seja de uma forma, ela vai ter uma menor influência sobre a visão daquilo que se está vendo, daquilo que se está experienciando, do que aquilo que você está experienciando enquanto percepção no aqui e agora. A quantidade de influência que uma experiência passada tem sobre uma experiência do presente é muito menor, porque enquanto aquilo está ocorrendo vai lhe causar muito mais percepções e uma garantia de compreensão de acordo com essa teoria.
A pregnância da forma é a lei básica da Gestalt e diz que a construção da forma deve possuir uma estrutura simples, equilibrada, homogênea e regular. O primeiro conceito definido na Gestalt é a unidade, pois ela é o principal elemento para facilitar a interpretação da forma. A unidade é todo o elemento possível de ser compreendido como um só e segregado daquilo que o cerca, mesmo que ele seja composto de várias outras partes. A unificação é pela nossa capacidade que conseguimos perceber as unidades. Ela fala... Mas se nós estamos falando da psicologia da forma, como a Gestalt é e ficou conhecida, alguns termos são extremamente essenciais para compreender o que é que essa teoria nos quer dizer. Dentre eles, nós temos o campo, a estrutura e a forma. Sobre o campo, nós vemos que, segundo Marcoli, é um espaço que apresenta algumas características constantes em todos os seus pontos. Mas como assim, professor? Pode ser uma folha de desenho, a tela de um pintor, uma parede. Se a gente pensa que as paredes elas determinam o espaço de um compartimento de um imóvel, de um bloco de pedra. Então, o campo é esse local. É onde ocorre a ação, é onde leva tempo para percorrer com um olhar, por exemplo. Se a gente adentra dentro de um local do desconhecido e passamos a olhar tudo que tem ali. Seja num cinema, seja numa igreja, seja num próprio trajeto de uma estrada, a gente percorre com o olhar para tentar compreender o que é aquele local, o que é que se forma e que constitui aquele local e ter as nossas percepções acerca daquele campo. A estrutura é o conjunto de elementos que compõem uma forma e a ordem de organização. Com 3 segmentos de reta, pode-se formar a letra A, desde que se respeite determinada ordem. Então, a gente vê assim, determinadas coisas tendem a ter estruturas já pré-estabelecidas e deve-se seguir essa ordem quando a gente pensa numa montagem dessa estrutura. Outra coisa importante é a questão da forma. A gente viu que Gestalt, traduzido do alemão, significa forma, não é mesmo? Então, a forma ela é a zona do campo que pode ter determinada estrutura que se destaca nas zonas não estruturadas do fundo. Então, forma, estrutura e campo, elas estão intimamente ligadas e vão se influenciar mutuamente. Por exemplo, se a gente muda a ordem de uma estrutura, logicamente a forma será mudada. Da mesma forma que uma mancha no campo, e no campo a gente pode pensar numa folha, por exemplo. Uma mancha no canto inferior ali, pequenininha, pode não interferir muito na compreensão daquele campo. Mas uma grande mancha no topo pode. Então, são coisas que a gente tem que observar e ao se falar na forma, na Gestalt, é muito nesse sentido, porque isso altera a sua percepção, a percepção diante de determinada coisa. Qualquer padrão de estímulos obedecem à lei de economia dos meios, ou seja, tendo em vista ser visto de modo que a estrutura resultante seja mais simples que as condições permitem. Questões de proximidade, semelhança e continuidade são princípios que obedecem à estruturação das formas, que por vezes predomina a relação de proximidade entre formas adjacentes, outras vezes é a relação de semelhança das partes, o elo mais forte do conjunto das formas, e essa continuidade acontece quando a figura não está completa, faltando-lhe apenas uma parte pequena, havendo tendência de perceber a figura como completa ou a falta como lacuna. Então, por vezes, hoje, nós já temos um repertório de conhecimento acerca das coisas que não necessariamente nós precisamos ver uma imagem toda para poder compreender do que ela se trata. As lacunas ou as partes faltantes, nós já conseguimos perceber e completá-las mentalmente no intuito de compreensão daquilo ali. Então, a própria noção de forma, ela também se baseia nisso. E diante disso, nós precisamos falar sobre alguns motivos que dificultaram a evolução da Gestalt.
Dentre eles, a gente tem o auge do behaviorismo, as publicações em alemão que se tornaram uma grande forma de barrar com que essa teoria chegasse a outros locais. A ideia de que a Gestalt se dedicava apenas à percepção, quando a gente vê que ela vai muito mais além, principalmente com essas suas questões acerca da estruturação, dificuldades na atração de novos discípulos e a evolução da psicologia americana, com o behaviorismo de Watson e o estruturalismo de Tishner, superando o elementarismo. Dentre as críticas que essa teoria recebeu, a gente vê as questões de organizações perceptuais não eram tratadas de forma científica. Conceitos básicos não estavam rigorosamente definidos. Excesso de teoria e falta de prática. Dados não quantificáveis. Tentativa de reproduzir o insight não foram bem-sucedidas. Hipóteses fisiológicas pobremente definidas. Então, essas críticas, a gente vê que muitas delas estão ligadas ao modelo do método científico e à forma de se fazer ciência, principalmente naquela época, que acabavam servindo como forma de criticar essa teoria que acabou não crescendo tanto quanto as outras. Dentre os gestaltistas, a gente vê que a defesa era feita pela seguinte forma, que a Gestalt era uma ciência jovem, que ela produziu sim um número considerável de experimentos e os resultados buscados eram qualitativos e exploratórios, e admitiam que a teorização dessa área apenas como uma tentativa. No entanto, ela trouxe diversas contribuições para a psicologia, principalmente no que se refere aos trabalhos de percepção, as questões de aprendizagem, de pensamento, personalidade, a própria psicologia social e motivação. Trouxe também teorias sobre a identidade própria, defendendo o interesse na experiência consciente, traz uma versão moderna da fenomenologia, influenciou a psicologia humanista e a cognitivista contemporânea. Então, a psicologia da Gestalt, a psicologia da forma, ela trouxe um outro olhar sobre o ser para além daqueles processos mentais e fisiológicos ao qual a teoria estava se debruçando, para além das questões de comportamento como o behaviorismo estava se debruçando, para além do inconsciente como a psicanálise estava se debruçando e que eram as correntes que estavam em maior crescimento naquela época. Ela, ao trazer esse outro olhar para essa forma de ver o mundo, ao trazer os seus princípios básicos, levando em consideração esse todo e suas partes, as questões de estrutura, as questões do aqui e agora, a questão de estar atenta ao presente, trouxe um pontapé inicial para toda uma construção da teoria. Hoje a gente vê muito sobre a Gestalt terapia, sim, que não é a mesma coisa que psicologia da Gestalt. É muito mais um modelo de trabalho psicoterápico que, através dessa teoria, se constrói e se constitui enquanto uma forma prática de se fazer psicoterapia, que também é extremamente interessante. Eu sugiro para quem se interessar saber um pouco mais, dar uma olhada nessas questões, certo? Vamos ficar por aqui com psicologia da Gestalt, mas a gente continua com psicologia humanista ainda hoje, viu?